A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética. Aqui pelo YouTube, seja você que está vendo esse vídeo pelo canal você está vendo esse vídeo pelo canal do ex-protestante Fé Pentecostes, não esqueça o like. Se você está vendo este vídeo pelo canal Apologética Católica e Debates, também não esqueça o like e de se inscrever nos nossos canais. Promova a apologética católica. Meus irmãos, esse vídeo é o último vídeo dos sacramentos no Novo Testamento. Você vai ver comigo hoje os sacramentos 7, só no livro do Apocalipse. Ei, meu irmão, tem não. Tem não, alguém para mostrar como eu assim. Eu vim de onde? Dos evangelhos. Dos evangelhos fomos para Atos. Ou seja, os 7 sacramentos são nos evangelhos, os 7 sacramentos são em Atos, os 7 sacramentos são nas 13 cartas pastorais, os 7 sacramentos são na Epístola aos Hebreus, os 7 sacramentos são nas 7 cartas católicas, e agora, né, o 6º passo, estamos no livro do Apocalipse. Ah, mas não para por aí não, depois do livro do Apocalipse eu vou mostrar eles no Antigo Testamento, todos eles, no Antigo Testamento. É desse jeito. Meus irmãos, se não for assim, não conhece a doutrina. A doutrina da Igreja Católica está embasada em quê? Nos sacramentos. Esses sacramentos brota de onde, irmão Fábio? Brota de onde? Traduzido pelo magistério, ensinado pelo magistério para nós, eles brotam da tradição e da tradição escrita. Ou seja, pelas Sagradas Escrituras, o que eu estou fazendo aqui agora. Meus irmãos, vocês pegarem São Justino Mártir, vai falar, São Justino Mártir vai falar do batismo, São Justino Mártir vai falar da Eucaristia, vocês pegam Santo Inácio de Antioquia, vai falar da Eucaristia, escrevendo as irmãs Esmerniota, aonde está a Igreja Católica, está Jesus Cristo, onde está Jesus Cristo, está a Eucaristia, sua carne e seu sangue, aí no primeiro século da Igreja, no ano 107, Santo Inácio, terceiro bispo de Antioquia, falando da Eucaristia. Você pega Santo Irineu de Leão falando da Eucaristia, você pega tantos santos falando dos sacramentos, meus irmãos, falando do sacramento da ordem. Santo Inácio fala muito no magistério, no episcopado, presbiterado e diaconato. Santo Inácio fala demais no magistério da igreja. Quer dizer, então nós temos que ver que isso vem e brota também em patrística, em tradição e também na Sagrada Escritura. E nós estamos mostrando, já chegamos no livro do Apocalipse, você que vem acompanhando. Estamos no livro do Apocalipse. Irmão Fábio, isso é muito para mim. É nada. Foi muito para mim. Eu que tenho uma cabeçona grande desse jeito e sou muito ruim decorador. Bom, mas vamos lembrar aqui que nós acompanhamos nas cartas... Diretor, coloca aí nas cartas no... Vamos fazer aqui uma recapitulação. Onde nós acompanhamos, nós estamos agora o quê? No livro do Apocalipse. Nós vamos fazer aqui uma recapitular. Coloca uma foto, diretor, para eu pegar aqui uma caderneta. Coloca aí. Muito bem. Deixa eu pegar aqui. Calma aí, já vamos voltar. Eu tive que me levantar. Muito bem, meu diretor, pode voltar agora. Meus irmãos, então nós vamos fazer aqui uma recapitulação. Vamos recapitular aqui desde a carta, desde Atos, tá? Nos evangelhos vocês já sabem já. Atos dos Apóstolos, o sacramento nós vimos aonde? Nós vimos o sacramento do batismo aonde? O sacramento do batismo em Atos dos Apóstolos aonde? Atos 16, 31 a 34. Depois nós vimos confissão, Atos 19, 18. Depois nós vimos Eucaristia, Atos 2, 46. Era todos os dias nas casas a Eucaristia. Nós depois da Eucaristia nós vimos o que? Ordem.
no capítulo 13, versículo 2 e 3, a ordenação de São Paulo e São Barnabé. Depois nós vimos confirmação, Atos capítulo 8, versículo 14 a 18. E depois nós vimos matrimônios, Atos capítulo 18, versículo 2. Paulo se uniu ao casal. Então, como não tinha naquela época o casamento como temos hoje, o sacramento do matrimônio, então o líder da igreja, ele, a Bíblia diz, se uniu, passou a morar com eles. Paulo morou com eles, com Áquila e com Priscila, assim como o padre faz parte do sacramento do matrimônio. Hoje eu moro junto com a minha esposa graças a um padre. Então ele faz parte daquele casal, né? Por isso que a Sagrada, você pega na tradução da Ave Maria, tá nítido isso aí. Paulo se uniu ao casal. Muito bem. E logo vem a unção dos enfermos, que está lá no capítulo 5, versículo 12 ao versículo 16 de Atos dos Apóstolos. Logo no Atos dos Apóstolos, nós fomos para dentro das 13 cartas pastorais, que é de Romanos a Fílemon. E aí nós vimos o batismo, o capítulo 6 de Romanos, do versículo 1 ao versículo 5, ou também no capítulo Tito 3:5, pode ser também, né? Aí depois nós vimos a confissão, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 20, pode ser até o 21, se você quiser. Depois da confissão nós vimos a Eucaristia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17, pode ser também o capítulo 11, versículo 23 a 26. Depois nós vimos a ordem, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo ordenando São Timóteo. Pode ser também de 1 Timóteo 4, 14, né? Também da ordenação diaconal de São Timóteo. Depois nós vimos a confirmação, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. E depois nós vimos o matrimônio, 1 Coríntios, capítulo 7, 39. Pode ser também o capítulo, versículo 10. Né? E nós vimos também a unção dos enfermos, que está lá em 2 Coríntios 9, versículo 14. É isso? Versículo 14. Deixa eu só conferir aqui para ver se não está errado. Se é o 12, 2 Coríntios. Isso, versículo 14. 2 Coríntios 9, 14. E aí, logo das cartas pastorais, a gente foi para Hebreus. Aí lá em Hebreus, nós começamos, vemos o batismo. Os 7 sacramentos só na Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 13. Perdão, Hebreus capítulo 10, versículo 22, falando do batismo. Depois nós vimos confissão. Em Hebreus 6:6, está lá penitência, capítulo 6, versículo 6, penitência. Depois nós vimos Eucaristia, capítulo 10, versículo 19 e versículo 20 de Hebreus. Depois nós vimos, lá em Hebreus, o sacramento da Eucaristia, ordem. Da ordem em Hebreus, capítulo 5, versículo 1. E depois capítulo 7, versículo 17, na Epístola aos Hebreus. Depois a confirmação, capítulo 10, versículo 15 de Hebreus. Depois o matrimônio, 13:4 de Hebreus. Depois a unção dos enfermos, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 34. Eles triunfaram das enfermidades. Então, veja, e aí nós chegamos da Epístola aos Hebreus para as 7 cartas católicas, que você sabe que é de Tiago a Judas. Batismo, 1 de Pedro 3:21. Ordem, 1 de Pedro 2, 4 e 5. Eucaristia, 1 de Pedro 18. Confissão, Tiago 5, 16. Confirmação, 2 de Pedro 1, 12. Matrimônio, 1 de Pedro 3, de 1 a 7. E unção dos enfermos, Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Você viu esses sacramentos lá nas cartas
Esses últimos que falei agora nas 7 cartas católicas. E agora, por último, vamos acompanhar no livro do Apocalipse. E o primeiro sacramento que você vai ver agora, e o diretor vai colocar na tela, Apocalipse, é o batismo. Apocalipse, capítulo 1, capítulo 3, versículo 18. Põe na tela, santo diretor. Esse foi a minha esposa que achou esse sacramento para mim. Veja só. E assim está escrito. 3,18. Aconselho-te que proves de mim ouro provado no fogo, que compres de mim, né? Ouro provado no fogo para ficares rico. Agora, e roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez. Volta para mim, santo diretor. Irmão Fábio, como assim roupas alvas? Meus irmãos, essas roupas alvas quer dizer roupas brancas. As roupas brancas só pode ser dada a uma pessoa pelo sacramento do batismo. Quando ela é pagã, ela está nua. Quando ela é batizada, ela é revestida com essas vestes brancas. Está lá também no capítulo 3 de Josué, de Zacarias. As roupas sujas tiradas de Josué e dadas roupas brancas. A roupa que é símbolo, a brancura, né? O branco é o símbolo da santidade. Por isso que a criança, para ser batizada, tem que estar usando branco. É símbolo da pureza de Cristo. É símbolo da santidade de Jesus. Então, aconselho que compre de mim roupas brancas. Está dizendo, o que é que Jesus está dizendo? Aconselho você que seja batizado. Quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. 3,3 de João. Então ela só deixa de ser nua quando ela é batizada. Também aquela parábola, né, que Jesus do banquete, Jesus vai dizer, né, meu amigo, como você entrou aqui sem as vestes? Era um pagão que estava lá. O pagão não pode participar da ceia. O pagão não pode comungar. O pagão não pode confessar. Entendeu? Por isso ele porque ele está sem a veste do batismo. Ele tem que ser batizado para poder ser abastecido dos outros sacramentos. Por isso as vestes brancas. O livro do Apocalipse vai demorar mais um pouco no Apocalipse, porque como ele é um livro simbólico, cheio de enigmas, você não vai encontrar, muitas das vezes, os sacramentos ao pé da letra, como você encontrou nas outras cartas que eu trouxe. Como você viu nos Evangelhos, como você viu em Atos, como você viu nas 13 cartas pastorais, como você viu em Hebreus, como você viu nas 7 cartas católicas, você não vai ver aqui ao pé da letra. Certo? Você não vai ver ao pé da letra. Você vai ver assim. Porque você vai ver na interpretação que é o sacramento. Então, roupas brancas dentro da Bíblia, conselho de me compre vestes brancas, quer dizer que aconselho você seja batizado. O pagão não entra no reino dos céus. Logo, meus irmãos, depois do sacramento do batismo vem a confissão. E a confissão está em Atos, capítulo 2, versículo 14. 2,14. Põe na tela, santo diretor. Atos 7, capítulo 7. Ah, meu Deus, capítulo 7. E assim está escrito. Respondi, meu Senhor, tu sabes. E ele disse, esses são os sobreviventes da grande tribulação. Olha a confissão. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Verso 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o serve dia e noite no seu templo. Volta para mim, diretor. Meus irmãos, logo você viu que as vestes brancas foi dada aonde? Foi dada pelo batismo. Você viu aí no capítulo 3, verso 18 comigo. Aconselho que compre de mim vestes brancas. Estou fazendo referência ao sacramento do batismo. Logo aqui é a confissão. Eles lavaram logo que nós recebemos essas vestes, o protestantismo diz que não tem como pecar, porque a justificação pela fé já foi dada, já está predestinada à salvação. Não tem mais, tem sim aí. Por que lavou as vestes? Porque as vestes estavam sujas com o pecado. Mesmo nós batizados pecamos, então temos que fazer o quê? Examine-se o homem a si mesmo, assim como deste pão e bebe deste cálice. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, São Paulo diz que o homem tem que examinar-se a si mesmo para participar da comunhão, da carne e do sangue de Cristo, da Santa Missa. Vai reconciliar com teu irmão, está lá dizendo no capítulo 5 de Mateus, reconciliação é confissão. E logo essas vestes aqui, elas são lavadas.
Quando nós sujamos as vestes batismais, espiritualmente falando, com o pecado, só tem uma maneira de nós lavar. Primeiro tem que ter um arrependimento. Segundo, buscar o Padre para se confessar. Quando o Padre diz, absolve os teus pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele momento, as nossas vestes estão sendo lavadas e alvejadas no sangue de Jesus, através da confissão, que aqueles que vocês perdoar serão perdoados. Agora, pacatá! Está aí. Então, o capítulo 7 de Apocalipse, versículo 14, fala do sacramento da confissão. Agora, se você vai dar essa apologética aqui, essa catequese, o sacramento do Apocalipse para uma pessoa, só o capítulo e versículo eu aconselho você não dar. Porque aqui exige explicação. Porque a pessoa vai entender, peraí, veste, lavou a veste, peraí, compre de mim veste branca, eu não estou entendendo nada. Como isso é batismo? Como isso é confissão? Porque as pessoas, aqui no Apocalipse, meus irmãos, aqui é em sentido figurado para mostrar a explicação e a validade de cada sacramento, e o que significa cada sacramento, e o que eles fazem com cada um de nós. Vocês estão entendendo? Então, o livro do Apocalipse vai explicar, para mostrar os sacramentos, exige explicação. Sem explicação não é bom dar capítulo e versículo sobre os sacramentos para as pessoas, se elas não sabem. Elas têm que você dar a interpretação a elas disso aqui, certo? Logo, meus irmãos, vem a Eucaristia. Muito bem, também foi a minha esposa que achou. Capítulo 2, versículo 17. Vamos voltar para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 17. Põe na tela, Santo Diretor, de Apocalipse, e assim está escrito. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escolhido. O quê? Ao vencedor darei o maná escondido. E lhe entregarei uma pedra branca, no qual está escrito o nome novo, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Volta para mim, Santo Diretor. Meus irmãos, aqui está a Eucaristia, o maná escondido. Esse maná é escondido aos olhos desse mundo. Por que chama o maná escondido? Se você pegar o capítulo 24 de São Lucas, aqui está falando que a Eucaristia é o maná. Você sabe que o maná lá no Antigo Testamento era a prefiguração da Eucaristia, né? O pão veterotestamentário descido do maná, descido do céu. É a prefiguração da Eucaristia. E aqui está dizendo que chamando a Eucaristia de maná. O maná escondido, o pão descido do céu. O pão vive, o seu pão vive que desceu do céu. Que como deste pão virá eternamente. João 6,51. Darei o maná escondido. Veja só. Aqui fala numa pedra branca. Essa pedra branca com um nome novo. É dada pelo batismo. É a mesma, essa pedra branca onde está o seu nome. É o nome que nós recebemos do batismo. Nós recebemos um nome que é escrito nessa pedra branca. Essa pedra branca representa, darei uma pedra, olha só. E lhe entregarei uma pedra branca. Essa pedra branca, pedra o quê? Dentro da Bíblia, a pedra angular é Jesus. A pedra também é a igreja. Então essa pedra branca faz menção da ligação pelo batismo à igreja. Somos membros do corpo de Cristo e de Cristo, um ramo na videira que é o Cristo, pelo batismo. Então essa pedra branca, porque também vem do termo vestes brancas, com nome novo. Quando você é batizado, você recebe um nome novo. Um nome novo. E que nome novo é esse? Cristão. Você se tornou cristão. Por isso você está na pedra branca. Por que pedra branca? A igreja sem pecado, sem ruga. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Sem mancha. Pelo batismo essa igreja é santa, sem mancha, sem qualquer outro defeito. Pelo batismo. Efésios capítulo 5, 26 e 27. Então logo nós vemos aqui está o maná. Aí como eu dizia, Lucas 24, versículo 31, diz assim, estando conjuntamente à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles, dizendo, entregou para eles. Quando eles receberam o corpo de Cristo, do próprio Jesus em pessoa, os olhos deles se abriram e eles não viram mais Jesus. Jesus se escondeu no maná, se escondeu no pão. Disse um santo no século II, se não estou enganado, foi Santo Irineu, Eusébio, não sei quem disse, que Jesus desapareceu dos olhos dos discípulos de Emaús porque ele se escondeu no véu da Eucaristia onde está até hoje. Por isso ela é chamada de maná escondido, porque os olhos desse mundo são cegos para ver a presença real de Jesus na Eucaristia. E a carne que eu vou dar
E o pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço para a salvação do mundo. O mundo não quer. O mundo prefere jazer no maligno. Por isso é chamado de maná escondido. Escondido aos olhos deste mundo, mas nítido para os olhos dos cristãos pelo batismo. Vocês estão compreendendo, entendendo? Então logo, meus irmãos, já está claro, tá? Por isso que exige explicação dos sacramentos da Apocalipse. Você está vendo os sacramentos. Por isso que o vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Mais longo do que os outros. Logo depois da Eucaristia, aqui que você viu comigo no capítulo 2, versículo 17, logo vem a ordenação, o sacramento da ordem no livro do Apocalipse, né? Esse é o que? O quarto sacramento. Apocalipse 1:6. Apocalipse 1:6. E depois 5:10, né? Vamos ver. 1:6. Põe na tela, diretor. Sacramento da ordem, do capítulo 1, versículo 6. Vamos lá. E eis que fez de nós, João diz de nós, João era sacerdote, um reino de sacerdote para Deus e seu Pai. Volta para mim, seu diretor. Como é que é? Aqui está a ordem, falando do sacerdócio, do sacramento da ordem. Que Jesus formou para Deus seu Pai um reino de sacerdotes, escolheu 12 apóstolos e deu o sacramento da ordem, Lucas 22:19. Fazer isto em memória de mim, ou que será entregue por vós, como diz na tradução da Ave Maria. E convocou 72 profetas em Lucas capítulo 10, verso 1. E aí foi formando o magistério. E ele é todo sacerdotal, porque ele oferece a carne e o sangue de Cristo. E só quem pode oferecer a carne e o sangue de Cristo, como o sacerdócio levítico veterotestamentário, que oferecia a carne e o sangue do touro, do carneiro e do bode, tem que ser sacerdote. Então logo Jesus, capítulo 7 de Hebreus, versículo 17, Jesus é sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então esse sacerdote instituiu outro sacerdócio para entregar a sua carne. Este é o meu corpo que será entregue por vós. Está ordenando a igreja, você vai entregar. E São Paulo diz que é para fazer, entregar até a volta de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Até que eu venha. A igreja continua fazendo, entregando. Então, nós estamos vendo aí. Mas vamos pegar no 5:10 também fala, ó. Capítulo 5, verso 10. Ó. Na tela, santo diretor. E deles fizestes para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Vamos ver capítulo 20, verso 6, o que está dizendo aqui também. Coloca na tela, o capítulo 20, já desse aí, já vai direto na tela. Versículo 6. Feliz e santo aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Esse aqui está falando do sacerdócio comum, também do sacerdócio ministerial. Então volta para mim, diretor. Veja só. Então nós estamos vendo o quê? Nós já vimos batismo, nós já vimos Eucaristia, a batismo, confissão, Eucaristia e vimos ordem. Vimos 4 sacramentos. Vamos ver o quinto agora. Confirmação. Apocalipse 7, versículo 2. Na tela, santo diretor. Apocalipse capítulo 7, agora nós vamos ver o que? Confirmação, ou seja, crisma. Capítulo 7, versículo 2 de Apocalipse. Aí. Vi ainda outro anjo subir do Oriente, trazia o selo do Deus vivo, e pôs-se a clamar em voz retumbante aos 4 anjos, os quais foram dados danificar a terra e o mar, dizendo, versículo 3, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Volta para mim, santo diretor. Pacata. Aqui, veja, selado os servos. Aí aqui tá falando o quê? Irmão Fábio, tá falando da confissão. Perdão, tá falando da confirmação, do crisma. Veja, assinalado, selado em suas frontes. O bispo coloca na sua testa com óleo do crisma e diz, receba o dom de Deus. São os marcados, selados no selo
Quem sela a nós e a vós é Deus. Numa das cartas pastorais, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. É o próprio Deus. Tenhamos assinalados. E diz os servos em suas frontes, em suas testas, servos de nosso Deus. Porque nós somos... Por que servo? Porque Jesus disse... Quando Jesus instituiu o sacramento do batismo, Jesus disse no capítulo 28 de Mateus, versículo 19, ide por todo o mundo e fazei discípulos. O que é discípulos? Servos. Discípulos de Jesus. Então, pelo batismo, nos tornamos discípulos de Jesus, nos tornamos servos de Cristo, pelo batismo. Isso é o sacerdócio comum dos leigos. O sacerdócio comum dos leigos, que também está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. O sacerdócio comum dos leigos. Há dois sacerdócios na Bíblia. O comum dos leigos pelo batismo. Nós somos, com o dedo batismo, consagrado profeta, sacerdote e rei. E aqui eu estou mostrando com Bíblia Sagrada. O sacerdócio comum dos leigos dá pelo batismo. E há o sacerdócio ministerial para oferecer dons e sacrifícios, que está também em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Para oferecer, um sacerdócio santo para oferecer vítimas, para oferecer hóstias. Também no capítulo 5 de Hebreus, versículo 1, todo sacerdote é escolhido, ordenado dentre o povo para oferecer dons e sacrifício pelo povo. Hebreus 5:1. Falando o quê? Do sacerdócio ministerial. Os protestantes não têm discernimento sobre o sacerdócio ministerial dentro do Novo Testamento e do sacerdócio comum dos leigos pelo batismo, que faz aquele angu danado. Eu já vi esse debate com o padre Gestor. Não sabe discernir nenhuma coisa nem outra. Então, meus irmãos, nós vimos aqui o crisma. O selo na testa. É o crisma. Tá? Que até também esse texto pode ser usado também para a consagração batismal. Que também é o olho do crisma na testa. Consagra profeta, sacerdote e rei. Acabaram de falar. Né? Mas o selo do Deus vivo é o crisma. Tá? Porque o crisma está o Espírito Santo. Receba o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Receba o dom de Deus. Logo depois do crisma, ou seja, da confirmação, vem o quê? Vem mais dois sacramentos. Que é matrimônio e unção dos enfermos. No matrimônio nós vamos encontrar... Agora nós vamos encontrar um matrimônio primeira. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Olha só. Coloque na tela, diretor, fazendo um favor. Apocalipse, capítulo 21, para falar do matrimônio, versículo 9. E assim está escrito. Então vi um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, cheias dos 7 últimos flagelos, e disse-me, abre aspas na minha Bíblia aqui. Vem e te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. O versículo 10 diz, levou-me então o Espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, a Jerusalém, descida do céu de junto de Deus. Volta para mim, diretor. Veja. Me mostrou a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a noiva? Quem é a Jerusalém celestial? Se você pegar o capítulo 13, 12 de Hebreus, versículo 22, você vai ver que a igreja é a Jerusalém celestial. É a cidade do Deus vivo, a igreja. Então, e ele me mostrou a noiva, a esposa do Cordeiro, a igreja. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 23. Né? Vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é seu corpo. Que a igreja é a esposa de Cristo. Então aqui nós podemos usar isso aqui para o sacramento do matrimônio. E fazer uma pregação para o matrimônio aqui. Pacata. E por último, meus irmãos, para nós fecharmos com chave de ouro a unção dos enfermos. 6:6 de Apocalipse. Põe na tela, santo diretor. 6:6. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos 4 animais, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Volta para mim, seu diretor. Aqui aparece trigo
azeite e vinho. Trigo de onde vai ser feito o pão, as hóstias, né? E o vinho que vai também se tornar sangue de Cristo. E o azeite. O azeite aqui é usado para quase todos os sacramentos, digamos assim. Vejam só. Por que aqui eu coloquei como sacramento da unção dos enfermos? Porque Tiago capítulo 5, versículo 14 diz: está alguém enfermo, mande chamar o sacerdote e ele venha fazer uma oração ungindo com o azeite. Aqui está o azeite, o óleo da unção dos enfermos. Isso aqui pode ser empregado à unção dos enfermos. Como também pode ser empregado ao batismo, ao crisma, porque o azeite é isso, né? O sacramento da ordem. Mas também no 22:2 nós podemos também atribuir isso ao sacramento da unção dos enfermos. Veja, 22:2 de Apocalipse. Põe na tela, diretor. No meio da avenida e às duas margens do rio achava-se uma árvore da vida que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo, veja agora, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Volta para mim, diretor. Se você pega também lá no 47 de Ezequiel, versículo 12, já na parte B vai ver, as folhas servem de remédio. Essas folhas que servem de remédio, elas estão fazendo referência aos sacramentos de cura. Ela faz referência a 2 sacramentos. As folhas servem de remédio, porque o fruto aqui é a Eucaristia. Tá, a árvore da vida é Cristo. O fruto da árvore da vida, que é a Eucaristia, que é Jesus dá a sua carne e seu sangue, a Eucaristia. E a árvore e as folhas são os outros sacramentos. O fruto é maior do que as folhas na árvore. Porque os frutos da semente que gerará outras vidas. É como a Eucaristia, que como da minha carne, do meu sangue, terá a vida eterna. A Eucaristia gera vida eterna. Então no fruto tem a semente que vai gerar, que vai cair no chão, nascer e gerar outra árvore. Então vai colocar e assim vai gerando fruto. A Eucaristia gera o fruto de vida eterna para nós. Então ela é comparada ao fruto da árvore da vida. A árvore da vida é o Cristo. E o fruto da árvore da vida é a Eucaristia. O corpo de Cristo que nos dá a vida eterna. E as folhas, do qual os outros sacramentos estão ao redor do maior sacramento, que é a Eucaristia, dos sacramentos que é a Eucaristia, eles curam. 2 deles curam, confissão e unção dos enfermos. As folhas da árvore servem para curar as nações. Veja aí. Também faz referência ao quê? Ao sacramento da unção dos enfermos. Meus irmãos, eu trouxe para vocês mostrando ao pé da letra, mas só que com explicação, porque Apocalipse é simbólico. Eu vou trazer um vídeo mostrando a missa só no capítulo 4 de Apocalipse. Você vai ficar de boca aberta. Eu não sei se vai para o ar logo. Se vai primeiro desse vídeo aqui do sacramento. Não sei se vai. Mas é um vídeo. Se já está no canal, busque ver esse vídeo. É o vídeo onde está a missa, só no capítulo 4 de Apocalipse. A missa é completa. Não perca esse vídeo. Se já está no canal, busque nos nossos canais e assista atentamente esse vídeo. Deus abençoe a todos. Não esqueça o like. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre vejo. Você viu aqui os 7 sacramentos só no livro do Apocalipse. Depois virá outro vídeo mostrando no Antigo Testamento esses sacramentos. Deus abençoe a todos.